Graça e paz, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês neste trabalho de homens pela primeira vez. E como é bom ver um grupo tão grande de homens famintos por Deus. Homens famintos pela palavra de Deus. Quero agradecer ao Marques, pastor Fabiano, pastor Carlito Paz, a todos os pastores pelo convite para que eu aqui estivesse hoje à noite vos trazendo uma palavra da parte de Deus. Quantos aqui me acompanham nas redes sociais? Levante a mão assim, diga amém. Os que não me acompanham podem começar a acompanhar hoje, lá no Instagram, PR Josué Gonçalves, também lá no YouTube. Todos os dias eu disponibilizo um devocional a partir das 6 horas da manhã, e eu estou falando sobre famílias curadas nestes dias, muito bom para você logo pela manhã ser ministrado. Eu quero chamar a sua atenção para um texto na palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 37. Gênesis capítulo de número 37 diz assim: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história. Pode abaixar um pouquinho o som para mim, querido? Obrigado, viu? Obrigado. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E aí José teve não só um sonho, mas ele teve 2 sonhos. E nos 2 sonhos, tudo apontava para o seu futuro profético. No primeiro sonho, ele sonha que os feixes do seu pai, dos seus irmãos, se inclinavam diante do feixe dele. No segundo sonho, ele sonhou que o sol, a lua, as estrelas se curvavam também diante dele. E quando ele foi encontrar-se com os seus irmãos, quando os irmãos o viram, disseram: lá vem o sonhador. Mas eu quero ler também Gênesis 39, a partir do verso 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Eu tenho um amigo que todo ano ele escolhe um personagem da Bíblia para ser o seu mentor. E no ano em que ele falou para mim, ou no anterior, ele tinha escolhido José como seu mentor. Então, tudo o que ele ia fazer, ele fazia uma pergunta para si mesmo: no meu lugar, o que faria José? No meu lugar, o que faria José?
Não é por acaso que José é um tipo de Jesus no Velho Testamento. Se no Novo Testamento eu admiro por demais o apóstolo Paulo, no Velho Testamento, um dos homens que me inspira muito é José. O nome José significa acrescentará, ou seja, Deus acrescentará. José era filho de Jacó com Raquel. Sua mãe era estéril, mas Deus ouviu a sua oração e lhe deu 2 filhos, José e Benjamim. José teve 11 irmãos e uma irmã. Os 11 irmãos eram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Isacar, Zebulão e Benjamim. E a sua irmã era Diná. Por ser o filho caçula que nasceu no útero, no ventre de Raquel, a mulher que Jacó amava, assim, apaixonadamente, ele passou a ser o filho preferido do papai, o que fez com que os 11 irmãos passassem a odiar. Um dia, quando José foi ao campo ver como estavam os seus irmãos, os irmãos, para não matá-lo, decidiram vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que ia para o Egito. Venderam-no por 20 moedas de prata. E lá no Egito, os ismaelitas venderam José para Potifar, que era um oficial de Faraó. Era o chefe da guarda de Faraó. E aí a história de José, ela é muito interessante. Na medida que eu for ministrando, você vai aprender muito com José e sua história. Eu digo que José foi um homem acima da média. Eu digo que José foi um homem extraordinário. Eu digo que José foi o redentor da história da sua família por algumas razões. E eu quero pensar com você pelo menos 7 qualidades de José como um homem extraordinário. Um homem que deixou uma marca, o homem que deixou um legado, o homem que deixou uma história que inspira milhões de pessoas até hoje. A primeira qualidade deste homem extraordinário que fez toda a diferença no seu tempo é que ele era um filho extraordinário. Ele era um bom filho. E como bom filho, ele era primeiro responsável. Aos 17 anos, ele já cuidava das ovelhas e cabras do seu pai. Ele era um filho submisso. Sempre que o pai o chamava para um trabalho, ele respondia: eis-me aqui. Ele era um filho justo. Ele não aceitava ser cúmplice dos erros dos seus irmãos, e ele era um filho que sabia honrar o pai. Então preste atenção: responsável, submisso, justo e um filho que sabia honrar seu pai. É interessante que depois de muitos anos, longe da casa do pai, vivendo no Egito, aonde chegou como escravo, quando ele se torna governador, recebe os seus irmãos, e depois de provocar a consciência dos seus irmãos, quando ele se revela quem ele era para os seus irmãos, sua primeira pergunta foi: meu pai ainda está vivo?
meu pai ainda está vivo. E aí, ele manda buscar o pai. E ele não manda buscar o pai de qualquer jeito. Olha o que ele diz: agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore, o Senhor morará na região de Gósen, e assim ficará perto de mim, o Senhor, os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gósen eu darei mantimento ao Senhor, à sua família e aos seus animais, assim não lhes faltará nada. Agora preste atenção. Você sabia que quem causou todo aquele transtorno para a vida de José foi o pai? Você sabia que José foi vendido pelos irmãos e depois vendido pelos ismaelitas como escravo para a casa de Potifar? A causa de tudo isso foi o pai. Agora preste atenção. Uma das marcas, além de ser um bom filho, é que José, ele era um homem que não aceitava que o seu coração fosse transformado numa vasilha de mágoa, ressentimento e ódio. Se José não tivesse, guarde isso, se José não tivesse mente expandida, se José não tivesse pele grossa, se José não tivesse coração mole, ele chegaria no Egito como escravo, viveria como escravo e morreria como escravo. Quem se deixa governar pelo sentimento de ódio, vingança, quem se deixa governar por ressentimentos, nunca vai ser governador. Preste atenção. Quem não se deixa governar pelos seus ressentimentos, pode até chegar no Egito como escravo, mas vai terminar como governador. Preste atenção, esse é o grande segredo. Eu tenho encontrado muitos homens que carregam dentro de si uma ferida emocional paterna. Eu tenho aconselhado muitos homens que carregam dentro de si feridas emocionais paternas. E qual que é o problema de você carregar uma ferida emocional paterna? A ferida se torna as lentes do óculos através das quais você enxerga a vida. Aí você decide a partir da ferida, você escolhe a partir da ferida, você olha para a vida a partir da ferida. E tudo o que o diabo quer é que você não resolva esse problema na sua alma. Por isso que o T.D. Jakes disse algo interessante: nunca queira tocar o homem que sou sem conhecer a criança que fui. Por trás de todo homem com dificuldade muitas vezes de romper na vida, vencer na vida, crescer na vida, tem uma criança ferida que precisa ser curada. Nunca me esqueço de um homem que disse assim para mim: Josué, quando você estava ministrando sobre ferida emocional paterna, eu fiz uma viagem no tempo, e eu não tinha mais do que, ele tinha 61 anos, ele disse: eu não tinha mais do que 6 anos de idade. E eu me lembro um dia, que meu pai engraxava o sapato até ficar brilhando. Ele engraxou o sapato, lustrou e deixou num canto. E eu
menino, muito peralta, fui, peguei, meu pai saiu, eu peguei os 2 pares de sapato, e tinha um esgoto que passava na porta de casa. Eu joguei os sapatos do meu pai no esgoto. E aí flutuou por um tempo e afundou. Quando meu pai voltou, à tarde, que procurou o sapato para calçar, alguém disse para ele que eu tinha jogado os sapatos dele lá no esgoto. Meu pai ficou possesso, perdeu o controle, me pegou pela roupa, pelo cabelo, falando toda sorte de palavras de maldição, me arrastou até o esgoto. E ele arrastava assim, ó, esfregava, melhor dizendo, esfregava meu rosto nas fezes e me amaldiçoava. Seu desgraçado, maldito, você nunca mais vai fazer isso com o sapato de ninguém. Eu te mato, seu desgraçado. E esfregava o meu rosto nas fezes. E agora aquele homem com 61 anos de idade conta essa história para mim, com os olhos lagrimejando, e ele dizia: eu ainda lembro da minha mãe limpando o meu rosto e olhando para o meu pai e dizendo: por que você fez isso com o menino? Por que você fez isso com o menino? Por que você fez isso com o menino? Esse homem carregava uma ferida emocional paterna de 55 anos. O que me impressiona em José é que José foi vítima de um processo de educação equivocada. O pai Jacó não poderia ter feito o que fez, porque o que ele fez provocou o ódio dos irmãos. Mas quando eu estudo a história de José, eu vejo algo muito interessante, se não presta atenção. Os filhos reproduzem o padrão de comportamento dos pais. Preste atenção, os filhos reproduzem o padrão de comportamento dos pais. Por que você precisa resolver esse problema da ferida emocional paterna? Porque nós temos o ciclo da ferida. É o ferido que fere, o machucado que machuca, o abusado que abusa, o agredido que agride, o abandonado que abandona. Eu conheci um homem, a história de um homem, que ele não aceita que celebre o dia do seu aniversário, ele não aceita ganhar presente no dia do seu aniversário, ele não aceita que cantem parabéns no dia do seu aniversário. E se você pergunta para ele, por que você prefere que o dia do seu aniversário passe em branco? Ele diz, porque foi no dia do meu aniversário, quando eu era pequeno, e eu esperava um presente do meu pai, eu esperava uma festa do meu pai, eu esperava uma surpresa agradável do meu pai, e foi no dia do meu aniversário que ele escolheu abandonar minha mãe, nos abandonar, trocando-nos por uma outra mulher e família. Eu odeio o dia do meu aniversário. Agora é interessante que José, o pai erra com ele. E aí você percebe algo em José que precisa acontecer com você. Repete comigo, decisão. Decide o meu destino. Todos juntos, decisão. Decide o meu destino. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você está fazendo com o que fizeram com você. Preste atenção, olha para Abraão, o bisavô. Abraão tem problema no casamento. Abraão tem problema com os filhos. E Abraão tem um outro problema, ele mente.
Aí nasce, e Isaac cresce. Isaac tem problema no casamento. Isaac tem problema com os filhos. E Isaac mente. Aí nasce Jacó, filho de Isaac. Aí Jacó tem problema no casamento. Na casa de Jacó tem 4 fontes maternas e é uma confusão. O nome de Jacó tem a ver com mentira, suplantador. Percebe o padrão de comportamento? Abraão, problema no casamento, problema com os filhos e mente. Isaac, problema no casamento, problema com os filhos e mente. Aí Jacó, problema no casamento, problema com os filhos e mente. Porém, dos filhos de Jacó, tem um que se chama José. A impressão que eu tenho é que José tomou uma decisão, porque quando você lê todos os capítulos de Gênesis que fala sobre a vida de José, não está registrado que ele teve os mesmos problemas no casamento, não está registrado. Não está registrado que ele teve os mesmos problemas com os seus filhos, e não está registrado que José mentiu, e também não está registrado que ele teve 2 mulheres, ele foi monogâmico. A impressão que fica é que José decidiu: eu não vou repetir o padrão do meu bisavô. Eu não vou repetir o padrão do meu avô. Eu não vou repetir o padrão de comportamento do meu pai. A partir de mim, a história vai ser outra. A partir de mim, a história vai ser outra. A partir de mim, a história vai ser outra. A história vai ser outra. A história vai ser outra. Eu vou ser o redentor da minha casa. Eu vou ser o redentor da minha história. Eu vou ser o redentor da minha família. Eu vou ser o redentor da minha casa. Mas o seu bisavô, a partir de mim, vai ser outra história. Mas o seu avô, a partir de mim, vai ser outra história. Mas o seu pai, a partir de mim, vai ser uma outra história. Eu vim aqui como profeta nesta noite. Eu vim aqui para profetizar. A partir de você, a história vai ser outra. A partir de você, a história vai ser outra. A partir de você, a história vai ser outra. A partir de você, a história vai ser outra. Quantos creem nisso, aplaudam o Senhor forte. Aleluia! Chacoalhe o ombro de pelo menos 4 homens na frente e diga: a partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A partir de você a história vai ser outra. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência será poderosa na terra. A sua descendência vai ser poderosa na terra. A partir de você a história vai ser outra. Aleluia. Agora, você precisa entender algumas coisas. Ô pastor, eu carrego feridas emocionais paternas. Como é que eu resolvo isso? Uma menina disse para mim um dia: meu pai, toda vez que fica nervoso, ele olha para mim e diz: você deveria ter nascido morta. Pastor, você não tem noção do que eu ouvi meu pai dizendo? Um dia um médico sentou comigo à mesa e ele disse: o senhor estava falando sobre palavras que os pais lançam sobre os filhos. Meu pai falou para mim tantas palavras carregadas assim, com peso de maldição, que eu tenho dificuldade de caminhar com meu pai, eu tenho dificuldade de almoçar com meu pai, eu tenho dificuldade de sentar à mesa com meu pai. Como é que eu resolvo isso, pastor? Ele diz: primeiro, como foi a história do seu pai? Da onde o seu pai veio? De que forma ele foi criado? É bem provável que o seu pai também foi vítima de um lar disfuncional. É bem provável que o seu pai, apenas sem ter consciência,
reproduzir o que fizeram com ele. Segundo, você precisa entender o que é perdão. Perdoar é renunciar o passado para curar o presente, a fim de construir um futuro de glória. Perdoar é deixar o outro renascer na sua história. Perdoar é fazer com o outro o que Deus faz conosco todos os dias. Sabe por que você está aqui hoje? Porque hoje pela manhã, quando você acordou, você já acordou respirando misericórdia, respirando misericórdia, respirando misericórdia. Não tem bom se não for a misericórdia, se não for a graça de Deus. Nem aqui nós estaríamos se não fosse. Então você precisa perdoar o seu pai, você precisa liberar perdão para o seu pai, você precisa colocar tudo o que aconteceu ao pé da cruz, para viver um novo tempo, uma nova história. E terceiro, ser pai é decidir ser o pai que você não teve. Ser pai é decidir ser um pai que os seus filhos precisam. Ser pai é decidir ser diferente do que o seu pai fez. Preste atenção, como honrar um pai que nos fez tanto mal, sendo o melhor filho da sua casa. Preste atenção. Como honrar um pai que nos fez tanto mal, ser um filho que redime a história da família. Quando José decidiu ser o redentor da família, quando José decidiu ser o salvador da família, quando José decidiu ser o agente da graça de Deus na família, ele estava honrando o pai, ele estava honrando o pai, ele estava honrando o pai. E quem planta honra, amanhã vai colher muita honra. A honra é uma semente, quem planta honra, amanhã vai ser honrado por Deus. Então José era um bom filho. E um bom filho que tinha mente expandida, pele grossa e coração mole. Agora José não era só um bom filho, com um coração pronto para perdoar. Antes de falar o próximo tópico, há um testemunho do Espírito no meu coração. Você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo te trouxe aqui. E se o Espírito Santo te trouxe aqui, hoje é noite de cura. Quem crê que nós estamos em uma noite profética? Levante a mão assim, por favor. Fique com a sua mão levantada aqui. Aqui começa um novo tempo. Aqui começa uma nova história. Aqui começa uma nova estação. Gente que parou, gente que estagnou, gente que não entendeu ainda porque tudo está estagnado, parado, é porque a tua alma está doente, o teu coração está ferido. Dentro de você mora uma criança que carrega uma ferida paterna. Mas assim diz o Senhor nesta noite: hoje prevalecerá o poder do sangue do Cordeiro, hoje prevalecerá o poder da graça do Senhor, hoje prevalecerá o poder do perdão que foi liberado para todos nós na cruz do Calvário. Hoje você está nascendo de novo como filho. Hoje você está nascendo de novo como homem. Hoje você está nascendo de novo como alguém que está sendo livre, liberto de toda a ferida, para caminhar agora cheio do Espírito da graça, cheio do Espírito da graça, cheio do
Espírito da graça, cheio do Espírito da graça. Se vocês me entendem, aplaudam o Senhor com toda a força nesta noite. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora José não era só um bom filho, não era só um filho com o coração pronto para perdoar. E é interessante que ele, quando nasce o primeiro filho, ele coloca o nome de Manassés. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Manassés. Todos os dias quando ele chamava um filho, Deus me fez esquecer, vai tomar banho. Quando a mulher fica grávida e nasce o segundo filho, ele coloca de Efraim. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Deus me fez prosperar. Então eu gosto disso. Todo dia, Deus me fez esquecer. Vai chamar o seu irmão, Deus me fez prosperar. Agora não se esqueça que Manassés nunca nasce depois de Efraim. Primeiro nasce Manassés. Deus me fez esquecer. Para depois nascer, o Deus me fez prosperar. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor mesmo. Terceiro lugar, José era um homem extraordinário porque ele era visionário. Ele era sonhador. Olhem para cá, por favor. José era, diga, sonhador. Diga, visionário. Por trás de um grande homem, você sempre vai encontrar um visionário, um sonhador. Martin Luther King, eu tenho um sonho. Um sonho de que um dia meus filhos ou meus netos não serão julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter, pela sua integridade. Nelson Mandela, eu tenho um sonho. Madre Teresa de Calcutá, eu tenho um sonho. Daniel Berg e Gunnar Wingre, os fundadores da Assembleia de Deus, da onde eu sou, eles vieram para o Brasil porque tinham um sonho. Quando eu olho para esta igreja, eu vejo um homem visionário, um homem sonhador, chamado Carlito Paz. Você é do tamanho dos teus sonhos. Você só chega aonde os teus sonhos chegam. A sua história será do tamanho do seu sonho. O seu legado será do tamanho do seu sonho. Os nossos sonhos são a matéria-prima das nossas realizações. Se você sonhar pequeno, sua vida será pequena. Se você sonhar pequeno, a sua história será pequena. Se você sonhar pequeno, o seu legado será pequeno. Você só vai até onde os teus sonhos chegam. Preste atenção, quando Deus encontra-se com Gideão e diz, você livrará Israel das mãos dos midianitas. Gideão disse para Deus, eu acho que o Senhor errou o endereço, porque a minha tribo é a menor, a tribo de Manassés é a menor, e da menor tribo, eu sou da família mais pobre, e da família mais pobre, eu sou o menino magro da casa. E o Senhor vem e diz para mim que eu vou livrar Israel das mãos dos midianitas. Sabe o que Deus estava querendo colocar na cabeça de Gideão? Sonha grande. Você é pequeno, mas sonha grande. Você é fraco, mas sonha grande. Você não tem, mas sonha grande. Não sonha com base na sua pequenez, sonha com base na minha grandeza, diz o Senhor dos Exércitos. Não sonha com base nas suas limitações, sonha com base na minha onipotência, diz o Senhor dos Exércitos. Não sonha com base na sua história e na sua família,
sonha com base na minha grandeza. Se você não é, eu vou ser Deus através da sua vida. Se você não tem, eu sou a fonte de tudo que você precisa, diz o Senhor dos Exércitos. Não sonha com base na sua pequenez, insignificância, fraqueza. Sonha com base na minha grandeza, porque quem se assenta em um trono acima das estrelas e tem tudo sob o controle, sou eu quem falo contigo, Gideão. Sonha grande, diz o Senhor dos Exércitos. Sonha grande. O seu filho precisa de um pai sonhador, a sua esposa precisa de um marido sonhador, a sua igreja precisa de um pastor sonhador. Sonha grande. Quando Deus disse para Abraão: Abraão, conta as estrelas do céu, não dá. Assim vai ser sua descendência. Abraão, conta os grãos de areia, não dá. Assim vai ser a sua descendência. Sabe o que Deus estava dizendo? Abraão, sonha grande. Sonha grande. Qual é o tamanho do teu sonho? Tem pessoas que até para orar sonha pequeno. Senhor, me dá uma casinha ou um terreninho para eu fazer uma casinha. Abençoa minha famíliazinha, meu projetinho. Me dá um poisézinho para eu colocar na minha garaginha. Ô visãozinha desgraçadinha. A Bíblia diz: pede-me, eu te darei as nações por herança. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e firmes que não sabes. Steve Jobs entendeu melhor do que alguns nascidos de novo não entenderam. Bill Gates entendeu o que muitos filhos de Deus não entenderam. O cara da Amazon entendeu o que muitos não entenderam. Você é do tamanho dos teus sonhos. Você só vai chegar onde os teus sonhos chegam. Por isso, pare de sonhar pequeno e começa a sonhar grande. E sabe qual é o sonho bom de você escrever? É aquele que você conta para alguém, a pessoa ridiculariza você, dá risada, corre lá em casa, escreve esse sonho, porque foi assim que José fez. Sonha grande, porque o teu Deus é grande. Só vou te dar um conselho: sonha grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Sonha grande, mas com humildade, para começar do pequeno, porque tudo o que começa grande é monstro e morre logo. Alguns dizem que Adão não deu muito certo porque começou grande. Jesus deu certo porque começou pequeno, na barriga de uma mulher. Lá em Nazaré, Jesus começou pequeno para depois se tornar grande. Sonha grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Quantos me entendem? Digam amém. José era extraordinário porque era um bom filho. José era extraordinário porque tinha mente expandida, pele grossa, coração mole. José era extraordinário, um homem extraordinário porque era visionário. Agora, José, ele era um exímio administrador. Há muitas pessoas que leem esse texto, verso 3 do capítulo 39, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, entregou para ele tudo o que tinha para administrar. E alguns dizem assim: não, pastor, Deus tinha um amor e um carinho especial por José, por isso aonde ele botava a mão prosperava. Não, pastor,
a bênção da prosperidade estava sobre José, porque Deus o amava e tinha um carinho especial por ele. Pergunto, Deus tem compromisso de bênção com alguém que é indisciplinado, sim ou não? Deus abençoa relaxado, sim ou não? Deus abençoa indisciplinado, sim ou não? Deus abençoa quem só chega atrasado, sim ou não? Deus abençoa o desorganizado, sim ou não? Presta atenção. Sabe como eu imagino José? José era alguém comprometido com a excelência. Sabe como eu imagino José? Um homem organizado. Sabe como eu imagino José? Um homem comprometido com pontualidade. Sabe como eu imagino José? Um homem caprichoso. Sabe como eu imagino José? Um homem planejador. Planejar significa pensar de forma antecipada. E quem planeja sabe, primeiro, aonde quer chegar, como chegar, por que chegar e quando chegar. Eu não acredito que José chegou a administrador da nação apenas orando. Apenas contando com a bênção do Senhor. Deus não tem compromisso com gente que não se organiza. Deus não tem compromisso com gente indisciplinada. Deus não tem compromisso com gente desorganizada. É interessante que quando Paulo fala com Timóteo, preparando-o como líder, ele usa a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do lavrador. Tanto o soldado como o atleta, como o lavrador, nos fala de disciplina, nos fala de dedicação, nos fala de muito trabalho, nos fala de planejamento, nos fala de alvo a ser alcançado. Preste atenção. José era um homem extraordinário que marcou o seu tempo, marcou a sua história. De escravo, foi promovido a governador, não só porque interpretava sonhos, não. Ele era competente administrativamente falando. Agora, toda esposa quer ter ao seu lado um marido que foi um bom filho ou que seja um bom filho. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que tem mente expandida, pele grossa e coração mole. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que seja visionário, sonhador. Toda esposa quer ter ao seu lado um homem que seja bom na administração. Agora, toda esposa quer ter ao seu lado um homem como José, que foi testado, foi tentado nas 3 áreas mais sensíveis da vida de um macho. José foi testado na área do dinheiro. Potifar era próspero e tudo que tinha colocou nas mãos de José por uma única razão. Ele viu em José integridade para ser fiel com aquilo que não era dele. Segundo, José foi testado em uma outra área muito sensível na vida de qualquer macho. A esposa de José, a esposa de Potifar, se apaixonou por José.
A Bíblia diz que José, ele era bonito, de porte e de aparência. Sabe como eu imagino José? José, ele era esbelto, cabelo bem cuidado, olhos azuis, não tinha barriga, cheiroso, educado, gentil. Sabe como eu imagino José? O cara que abre a porta do carro para a esposa entrar. O cara que puxa a cadeira para a esposa sentar. Não é por acaso que em qualquer ambiente que José chegasse, ele caía na graça das pessoas. Ele chegou na casa de Potifar, caiu na graça de todos. Ele chegou na prisão, caiu na graça de todos. Um cara que não gritava para falar. Olhe para cá, maridos. Quantos maridos estão aqui? Levante a mão assim, por favor. É um perigo quando a tua mulher começa a ver em algum José o que ela não consegue enxergar em você. É um perigo quando a mulher começa a olhar em algum José a educação que não vem em você, a gentileza que não vem em você, a simpatia que não vem em você, o cavalheirismo que não vem em você. Aí ela começa a olhar assim para algum José e diz: ah, esse Zezinho me abraçando. O que a tua esposa está vendo em alguns homens que não consegue enxergar em você? Você é cavalheiro? Você é gentil? Você é romântico? Você é amigo? Você é companheiro? Você valoriza a tua mulher? Um dia uma mulher deixou um bilhete para o marido ler logo pela manhã, antes de sair. Se você tratasse os seus amigos como você me trata e trata os nossos filhos, você teria amigo ainda? Se eu perguntasse para as tuas filhas, quem tem filha aqui? Levante a mão, filha, levante a mão. Se eu perguntasse para a tua filha, você gostaria de ter um marido igual o teu pai é para a tua mãe, o que elas diriam? Um dia eu fiz uma pergunta dessa publicamente para algumas meninas que ficaram de pé. Eu perguntei: vocês gostariam de ter um marido igual o seu pai é para sua mãe? 4 gritou: não! Alguns estudiosos dizem que Potifar era eunuco. Se é verdade que Potifar era eunuco, ele não chegava junto. Ele não subia na palmeira. Eu nunca, escute homens, eu nunca fui tão procurado por mulheres pedindo ajuda, porque eu trabalho com isso, ajudando casais. Eu nunca fui tão procurado por mulheres pedindo ajuda, porque os maridos estão com preguiça sexual. Agora, na verdade, a ausência sexual dos homens tem a ver com um problema chamado pornografia e vício em masturbação. É assustador
o número de homens adoecendo na alma a cada dia por causa da dependência da pornografia e da masturbação. E homens que se tornam dependentes da pornografia e da masturbação sofrem com um vício que é igual ao da cocaína. Porque um viciado em cocaína, na verdade, ele é viciado em dopamina, que é o mesmo hormônio produzido pela pornografia e a masturbação. Só que preste atenção, isso é tão danoso, porque os estudiosos dizem que 1 hora, um homem vendo pornografia por 1 hora, ele recebe mais estímulo no seu cérebro do que os nossos avós receberam a vida inteira. Eu acredito que essa é uma noite de libertação. Eu acredito que esta é uma noite do despertar da consciência. A Bíblia diz que nós somos filhos da luz e templo do Espírito Santo. Eu quero crer que Deus quer soprar sobre nós o vento do Espírito, trazendo um avivamento que nos liberte daquilo que está prejudicando nossa relação com Deus, nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o cônjuge, com a esposa e consequentemente com os nossos filhos. Quantos creem que esta é uma noite de libertação? Levante a mão e diga amém. José era um homem íntegro. José era um pai que deixou um legado para os seus filhos. José deixou um legado para Manassés e para Efraim. Ele ensinou aos filhos que os vencedores são treinados na escola do sofrimento. Ele ensinou aos filhos que é possível vencer na terra das impossibilidades. Por isso ele coloca o nome de Efraim: Deus me fez prosperar. José ensinou aos filhos que perdoar é proteger o coração do veneno, do ódio e da vingança. Por isso que ele coloca o nome de Manassés. José ensinou aos filhos que vale a pena andar no caminho da integridade. José ensinou aos filhos que Deus é soberano e nunca perde o controle. José ensinou aos filhos que a bênção de Deus é o que faz toda a diferença na vida do homem. Vamos ficar de pé. Eu ouvi um testemunho que eu nunca mais me esqueci depois que eu ouvi esse testemunho. Diz que uma família se desviou e foi embora da igreja. O pastor, sentindo falta da família, foi visitar. Chegou na frente da casa, bateu palma. A irmã, muito arredia, atendeu o pastor lá da varanda. Fala, pastor. O pastor disse: vim visitar vocês. Ela, muito arredia, indiferente. Nós sabemos o endereço da igreja. Quando a gente quiser voltar, a gente volta. Fechou a porta. O pastor foi para casa chateado, orou ao Senhor. Depois de um tempo ele voltou. A irmã agora abriu a janelinha da porta. Ei, pastor, fala. Vim visitar vocês, vocês precisam voltar. Pastor, eu já falei que quando a gente quiser voltar, nós sabemos o endereço da igreja. Plaf. Pastor voltou para casa e ele foi orar. Deus, eu desisto. Eu não volto mais lá. Não merecem. Ingratos. Quando ele estava orando, dizendo, eu desisto, ele ouve a voz de Deus. Volta lá, pela última vez. E diga a ela a palavra que eu coloco no teu coração, na tua boca.
e deu a ele uma instrução. Ele disse: se é assim, eu volto. Ele foi, depois de um tempo, a irmã saiu na janelinha, ele disse: irmã, eu prometo. Ó, irmã, eu prometo, é a última vez. Irmã, eu prometo, é a última vez. Dá para a senhora vir aqui? É a última vez, irmã. Ela veio, bufando. Fala, pastor. Amanhã, antes de acender o fogo para fazer o café, diga: misericórdia. Passe bem. Foi embora. Ela não entendeu nada, mas ela entrou em casa com aquilo: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Ela foi tomar banho e aquilo: misericórdia. Ela olhava no espelho e aquela voz: misericórdia. Ela disse: vou ficar louca, misericórdia. Ela dormiu com aquilo: misericórdia. Ela acordou ouvindo a voz: misericórdia, misericórdia. Meu Deus, vou ficar louca. Escovou o dente, aquilo: misericórdia. Naquela época era fósforo. Ela pegou o fósforo e aquilo: misericórdia. Antes de acender o fogo, diga misericórdia. Ela disse: eu vou falar, eu vou ficar louca, eu vou falar essa palavra. E ela começou: misericórdia, misericórdia, misericórdia. O fósforo caiu no chão e ela: misericórdia. Ela esqueceu de acender o fogo e agora o que saía da boca era misericórdia, e lágrimas rolavam pelo rosto e ela: misericórdia, misericórdia, misericórdia. O marido entrou na cozinha e disse: que história é essa, mulher, de misericórdia? Misericórdia, misericórdia. Agora era dois, um olhava para o outro e dizia: misericórdia. E chorando, dizendo: misericórdia, 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 misericórdia. Entrou uma filha: papai e mamãe, vocês ficaram malucos com essa história de misericórdia? Agora era três: misericórdia, misericórdia. E as lágrimas rolando: misericórdia, misericórdia. Não conseguiam falar outra palavra: misericórdia. Entrou o filho: que história é essa de misericórdia? Misericórdia. Agora era quatro: misericórdia, misericórdia, misericórdia. Entrou o outro filho e foi falar misericórdia, e começou também misericórdia. Daqui a pouco toda a família estava abraçada, ajoelhada no chão, com o rosto no chão e dizendo: misericórdia, Deus, misericórdia. De repente o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e todos foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. E a glória do Senhor se manifestou naquela casa. E naquela noite todos voltaram para Jesus, todos voltaram para a igreja, agora cheios do Espírito Santo, inflamados pelo Espírito Santo. Eu sinto a misericórdia de Deus sobre nós nesta noite.